Independentemente de serem ou não produções autorais, as misturas através da discotecagem criam, por meio de referências únicas, um universo próprio. Em um set tem de tudo, tem anseios, projeções, conceitos, ideais e até reflexos de um momento político ou cultural. Da festa underground no porão ao evento corporativo, a onipresente figura do DJ começou a ganhar o mundo na década de 40. Hoje, o som mecânico divide espaço com softwares cada vez mais tecnológicos, desafiando percepções e rompendo limites. Para abordar a arte da discotecagem, a gente conversa com o Bruno Mesomo, o artista que rompeu barreiras na música através da picape. Mesomo, é um prazer te ter aqui no Provocarte. Salve Petro, salve pessoal, é realmente um prazer poder trocar alguma ideia aqui sobre esse amplo universo da discotecagem e todas as nuances, é um prazer trocar essa ideia. Muito obrigado. Eu gostaria de entender assim primeiro qual que é a mágica do DJ, né? Porque o DJ muitas vezes não toca suas músicas autorais, tocam referências de terceiros, então qual que é a mágica envolvida nessa arte aí? Legal, então eu acredito que o DJ tem a função de conduzir energias, conduzir atmosferas em ambientes, em eventos, seja numa grande festa, seja num evento comercial, seja num restaurante, seja numa rádio. Então, mencionando que a figura do DJ surge nos anos 40, enquanto um seletor de músicas, que é a pessoa que seleciona, que filtra, que faz uma curadoria de uma arte, e faz, então, um filtro dessa arte e apresenta algo selecionado, algo específico para conduzir energias e induzir atmosfera, sentimentos, ambientes. E em diversos cenários, em diversas situações. Então, a mágica do DJ é justamente poder conduzir a energia de uma sala, seja de um evento, seja de uma festa, seja de um ambiente onde a música está tocando. Muito bem, e dentre a tantos instrumentos orgânicos, né, que tu tinha à tua disposição, assim, não sei como a música chegou até a tua vida, mas por que escolher a música mecânica ou a música digital e não mais os elementos como a bateria, a guitarra? Legal, eu acredito que as coisas continuam se somando, então eu aprendi a mergulhar no universo da música através do violão na infância e fui gostando a vida inteira de pesquisar novos sons, descobrir músicas diferentes, músicas que não chegavam até mim de forma passiva, onde eu precisava ir atrás de ouvir novas sonoridades, coisas que não eram do meu dia a dia, do meu cotidiano. Nessa busca por ir ampliando o repertório, por essa pesquisa musical, eu fui gostando sempre de compartilhar essa pesquisa, descobrindo coisas inusitadas, inexploradas e tendo esse impulso quase verdadeiro, muito genuíno de compartilhar com outras pessoas, sejam elas mais próximas da maneira informal, seja de maneira mais formal para grandes públicos. Então, justamente essa vontade de apresentar obras que eu descobri mundo afora. No violão continuava reproduzindo algumas obras, algumas peças, mas de uma maneira mínima, enquanto através de um fonograma já gravado, completo, eu posso apresentar uma sequência musical para várias pessoas. Isso alterou a tua percepção sobre o que é arte, quando antes de tudo conhecer a discotecagem, a música eletrônica, nesse caso específico, tu tinha uma percepção que foi alterada ou tu acha que as coisas habitam o mesmo lugar? Foi uma percepção que foi composta, que foi somada, adicionada por essa nova perspectiva. Então, justamente ao entender o universo do DJ, do curador musical, de alguém que pesquisa uma ampla quantidade de obras e filtra uma específica quantidade dessas obras para apresentar para um público, quando eu descobri essa faceta, isso se somou ao que eu já conhecia, estudava e apreciava dentro do mundo da música. E, no fim, isso se tornou uma veia onde eu podia expressar a minha personalidade, a minha pesquisa, o meu lado artístico. Continuei tocando violão, tocando guitarra, tocando piano e, em outras situações, apresentando compilados musicais de músicas gravadas por outros artistas, que é o papel do DJ da discotecagem. Até porque tua obra tem muito elemento orgânico, né? E da onde que vieram essas referências? Exatamente, então, por a minha
grande fonte de inspiração ser a música orgânica lá de trás, aonde eu sempre toquei, desde a música latina, música africana, o rock brasileiro, o rock global, o hip hop. Sempre gostei muito de ouvir tudo isso. E na hora que eu fui ter uma carreira artística sendo DJ, eu quis trazer essa veia, essas referências, quis pensar esses elementos que estavam presentes na minha identidade lá atrás para apresentar na identidade artística atual. Então, comecei a tocar como DJ, comecei a pesquisar as músicas eletrônicas, num primeiro momento as mais acessíveis, superficiais, e comecei a partir daí mergulhar em camadas mais profundas de pesquisa musical e fui encontrando essa mistura entre o eletrônico e o orgânico, que já acontecia mundo afora, que poucas pessoas traziam e apresentavam por aqui, e eu fui me encontrando dentro dessa mistura de elementos eletrônicos, elementos orgânicos, músicas que traziam esses dois universos, e fui nas minhas próprias composições também trazendo esses dois universos. Nessa ideia, né, sobre a tecnologia, a vida da tecnologia, antes a discotecagem era baseada no vinil, por exemplo, que tinha uma pegada mais intimista, que tinha até, se tem uma cultura muito, né, às vezes conservadora em relação a isso. E hoje a gente, né, divide espaço com softwares, com Ableton, com Serato, com maneiras que transformaram a forma não só com que a música é produzida, mas que também o DJ se conecta, né, com a música. Essas tecnologias, elas transformaram alguma coisa realmente, ou a ligação entre o DJ e a picape ainda continua a mesma, do mesmo jeito? As novas tecnologias democratizaram o acesso de forma muito ampla, aonde um jovem do interior do Rio Grande do Sul, como é o meu caso, como é o caso de tantos, podia se armar das ferramentas que agora estão mais acessíveis e tentar desenvolver uma carreira, tentar elaborar suas próprias obras. Então, por um lado, as novas tecnologias facilitaram, democratizaram e tornaram mais rico esse universo, onde mais pessoas podem ser artistas, se encontrar como artistas, adquirir as habilidades necessárias, as ferramentas necessárias e então entrar nesse universo. Por outro lado, e essa discussão é super ampla, realmente essa facilidade no acesso e na entrada do universo de DJ, o fim dessa barreira de entrada torna mais natural a entrada e mais natural que pessoas não executem com a mesma entrega, com o mesmo afinco, com a mesma verdade a arte da discotecagem. Então, ao longo das décadas, vai se perdendo em alguns cenários, em alguns momentos, a essência, a verdade, a habilidade técnica real da discotecagem. Quando entram ferramentas como a oportunidade de sincronizar as batidas e eliminar certas dificuldades, isso torna mais fácil e, dessa forma, torna também mais superficial, em alguns cenários, essa arte da discotecagem. Existem lugares, núcleos, mercados que continuam puristas, que continuam verdadeiros, genuínos. No caso do vinil, existe esse nicho bem específico, onde a galera é conservadora, entre aspas, e por diversas razões, e muito por manter essa coisa da verdade, de ser difícil e por isso ser prazeroso, de mixar um vinil com outro vinil, né? E é uma discussão ampla que cada perspectiva que se olha existe alguns argumentos e a gente flutua dentro delas todas, né? Eu acredito que as novas tecnologias e ferramentas são fundamentais e úteis para democratizar e para tornar mais acessível para novas pessoas, ao mesmo tempo que é necessário manter um balanço entre a facilidade e a verdade na arte da discotecagem. E justamente agora, né, tu falaste sobre o fácil acesso a novas pessoas para a música e tal. Hoje a produção musical, tu ser produtor é uma das ferramentas para tu tracionar o teu trabalho, principalmente os artistas iniciantes, né? E agora onde uma demanda do mercado da música, digamos, seria a produção. O DJ, ele tem espaço e qual que é o espaço dele? Então, são mercados que caminham em paralelo, que se mesclam em diversos momentos, mas são situações diferentes, são carreiras que exigem habilidades diferentes.
Mas por um DJ que deseja alcançar grandes saltos dentro da sua carreira, alcançar reconhecimento regional, nacional e internacional, a produção das suas próprias obras é cada vez mais necessária. É claro que a gente ainda encontra casos de DJs super pesquisadores, seletores, que são super renomados pela sua pesquisa musical profunda, única, exclusiva e conseguem desenvolver uma carreira, chamar atenção, ser contratado para eventos através dessa pesquisa musical. Existem casos e eu posso citar em alguma mão ou duas mãos, mas não muito mais que isso, justamente porque o mercado hoje precisa vender o artista e o artista que se vende é aquele que tem o seu hit, é aquele que tem as suas próprias obras e que essas obras são reconhecidas pelo mercado, ouvidas pela galera mesmo e tocadas por outros DJs. Então são universos que necessariamente se misturam, mas são habilidades diferentes. O cara que é DJ, ele vai precisar desenvolver uma nova série de habilidades para conseguir alavancar no universo da produção musical. Falando de mercado agora, né? Tu tens a tua plataforma, o YouTube, tu tem um projeto que é o Strategy for Artists e também tem um case de amplo conhecimento e sucesso que é a Sunset, né? E vendo teus vídeos, acompanhando assim, tu mistura a arte e o mercado, né? É possível separar a arte e o produto? Interessante. Também é uma questão que pode ser analisada por diversas perspectivas. Em primeiro momento, a arte deve vir acima de tudo. A arte deve partir de dentro do artista, da sua essência. Uma arte tem que ser verdadeira, refletindo a verdade que o artista quer expressar. Ponto final. Mas, na verdade, esse ponto final pode ser uma vírgula. Porque, na verdade, não para por aí. Infelizmente ou felizmente, hoje, para a gente conseguir se destacar num mercado ultra competitivo e saturado, a gente precisa se adequar ou, pelo menos, jogar conforme certas regras desse mercado. Então, eu também preciso entender a perspectiva de produto e encaixar a minha arte verdadeira e genuína, mas de certa forma, dentro desse produto, para o mercado aceitar e consumir essa minha arte. Então, um exemplo básico, se eu fizer uma música de 14 minutos, talvez o mercado, por mais verdadeira e genuína que ela seja partindo de mim, o mercado não vai aceitar e consumir, porque a dinâmica hoje é consumir músicas de 3, 4, 5 minutos. Então, num primeiro momento, arte acima de tudo, essência do artista, expressar sua verdade e, num segundo momento, entender como o mercado atual funciona dentro do nicho que a gente deseja se inserir e fazer as adaptações necessárias para tratar a arte como um produto nesse momento. No momento que ela já foi composta ou já está em fase final de composição e precisa ser entregue para o mundo. Eu queria que tu comentasse, por favor, sobre o produto Sunset Sessions e em que momento, ou se ele nasceu como um produto ou se ele nasceu como arte e depois se misturou como um produto. Como é que foi esse trajeto? Então, a Sunset Sessions, que é a minha marca de eventos, é um projeto de eventos que a gente faz aqui em Santa Maria e reúne 2, 3, 4 mil pessoas, traz artistas internacionais, nacionais e faz a cena realmente movimentar, mas nasceu como uma necessidade minha e dos nossos amigos de expressar a nossa arte para algum público. Eu já tocava como DJ nas festas privadas de nossa galera, dos nossos amigos, e não tinha oportunidades para mostrar o meu som e para a gente mostrar o som que a gente gostava e consumia em lugar nenhum. Então a gente criou um projeto de eventos com o intuito de fomentar o mercado de música eletrônica, fomentar a apreciação e o conhecimento pela música eletrônica no interior do Rio Grande do Sul. Era um projeto realmente com o intuito de expansão do conhecimento sobre essa arte. E ao mesmo tempo que ele começou a dar certo enquanto negócio, ele foi se transformando num produto, numa festa vendável, que fez uma engrenagem toda girar, de contratação de artistas, de exposição das marcas, de divulgação nacional e regional, e isso serviu como alicerce para a minha carreira artística. Graças a Sunset Sessions ter evoluído como um projeto artístico que virou uma marca de eventos e conseguiu proporcionar experiências pela cidade de Santa Maria e região e monetizar toda essa engrenagem, que eu consegui
botar a cabeça no universo artístico e dizer que eu posso tentar traçar uma carreira nesse universo. Então, são coisas que se complementaram e que me trouxeram até aqui. E em um dos teus vídeos tu comenta sobre o termo renascimento cultural, né? Como que tu percebe o futuro da discotecagem e de toda a cultura que cerca ela? Então, legal, o renascimento cultural foi primeiramente usado lá após a pandemia de 1929 e a crise dessa época, né? E após aquele momento de crise global, a gente visualizou na história um renascimento cultural, com novas expressões, com novos artistas, com novas histórias, com novos gêneros musicais na época, o jazz, a dança e várias outras situações. E, recentemente, a gente está passando ainda, acabou de passar e ainda continua passando por uma crise semelhante, uma crise, primeiro, de pandemia global, segundo, de crise global, de guerra para lá e para cá, e o que nos mantém esperançoso é que a história pode se repetir e a gente visualizar um renascimento cultural acontecendo nos próximos tempos. E, de certa forma, a gente já está vivendo esse renascimento cultural pós-reabertura das nossas conexões presenciais. E esse ano já foi uma fagulha de renascimento cultural e eu vejo o mundo por esse lado, sim, evoluindo, expandindo, onde a gente vai precisar de novos artistas, novas histórias, novas músicas, nova arte, nova cultura. Entrando agora no assunto do Strategy for Artists, por exemplo, tu criaste um projeto que auxilia os artistas independentes, né? Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre ele. Legal. Então, em paralelo com essa trajetória dentro da música, eu me formei em administração na Universidade Federal de Santa Maria. Aí eu fui para Porto Alegre fazer um MBA em Branding, Construção e Gestão de Marcas, né, SPM. E ao mesmo tempo eu trabalhava aqui em Santa Maria numa empresa de consultoria de planejamento estratégico. Então eu estava lá já pesquisando as minhas músicas, tocando os meus sons e redesenvolvendo o meu repertório e a minha técnica na discotecagem. Mas, ainda com a incerteza dessa carreira, eu estava traçando um outro plano A. Na verdade, era o plano A e o plano B era esse da música, né? E desenvolvia essa carreira na administração e tive essas graduações, trabalhava na empresa de planejamento estratégico, consultoria, prestando consultoria de planejamento estratégico para organizações que não faziam muito sentido comigo, mas estava lá desenvolvendo essa habilidade. E fui aplicando esses conhecimentos na minha carreira, no meu projeto de eventos e em outros pequenos projetos que eu desenvolvia. E onde eu apliquei essas ideias, eu vi elas darem certo, eu vi elas alavancando, maximizando o potencial desses projetos. E continuei a vida inteira aplicando esses conhecimentos lá do mundo da administração nessas carreiras musicais desse universo, até que, antes da pandemia, eu já ensinava um pouco isso de forma informal para os amigos mais próximos, dicas sobre a carreira e como conseguir avançar como artista independente, né? Visualizando a dificuldade que todos nós temos de saber que caminho traçar, e lá, usando essas ferramentas, eu estudava e refletia exatamente sobre isso, que caminho traçar, qual o melhor caminho estratégico para avançar numa carreira, visto que eu sou um artista saindo do interior do Rio Grande do Sul, que deseja ter reconhecimento nacional, internacional. Como alcançar isso? Quem alcançou fez o quê? Quais são as estratégias, técnicas, ferramentas, ideias? Aonde eu devo focar mais? Aonde eu devo investir mais recursos, tempo, dinheiro, energia? E ninguém pensa sobre isso, e quem pensa leva uma certa vantagem competitiva enquanto carreira, né? Então eu comecei a compilar esse conhecimento no formato de um curso, de uma plataforma, compartilhando esse conteúdo. Fiz uma turma teste aqui em Santa Maria, foi legal pra caramba, e aí a pandemia veio, e naquele momento de buscar alternativas, não podia mais tocar, não podia mais fazer meus eventos, e eu tinha o curso em formato beta, esperando para ser, aí sim, desenvolvido de forma mais robusta, gravado e divulgado nas plataformas, né? E foi isso que eu fiz ao longo da pandemia.
compilei, então, novamente, fiz todo esse estudo de tudo que eu tinha estudado na administração, no MBA, nas empresas que eu trabalhei e o que eu tinha aplicado na minha carreira, na minha marca de eventos e vendo o que realmente tinha funcionado e aí desenvolvendo uma série de ideias, ferramentas, insights, compilando isso, gravando, editando, tudo de forma independente também e coloquei na rua, tanto a plataforma de conteúdos gratuitos no Instagram e no YouTube, quanto o curso, que já conta com mais de 70 alunos, então, nas suas 4 turmas, e está servindo justamente para desenvolver uma comunidade de artistas acima da média. Artistas que buscam as melhores estratégias, insights, ferramentas e práticas para se destacar nos seus mercados. E aí tem galera da música eletrônica, mas tem galera do hip hop, tem vocalista de música pop, tem cantor de reggae, tem a galera da arquitetura, tem a galera bem diferente, mas uma comunidade de criativos autônomos que precisam desenvolver suas carreiras de maneira estratégica, buscando maximizar o potencial dos seus projetos. Voltando um pouquinho no assunto, entrando lá no campo da produção musical, né, quando a gente falava sobre os softwares, as tecnologias que vieram e que transformaram a percepção, assim, como é possível se conectar em meio a tantas interferências e se essas são umas interferências propositais ou não, como botões, gráficos ou softwares ou coisas que nos separam daquela música intimista que estava no vinil. Isso, como se conectar com essa música assim, com meio a tantas interferências? A expressão musical, ela tem que integrar essas novas interferências. Então, um artista, principalmente desse universo mais eletrônico, que compõe os seus sons com hardwares, com diversos botões gráficos e frequências e ondas, ele acaba internalizando o funcionamento dessas máquinas, como o Kraftwerk, que é uma referência da música eletrônica, falava lá atrás, o Man Machine, o homem-máquina, que vira uma integração de uma coisa só e acaba sendo uma extensão do corpo do artista na hora da composição. Eu tenho lá os meus sintetizadores e estou sempre assistindo vídeos de artistas compondo com seus sintetizadores, então, máquinas cheias de botões, aonde ele está expressando a sua música como se tivesse num piano de cauda, como se estivesse realmente tocando um instrumento de cordas. Ele domina tanto aquela máquina que gera um som, nada mais é do que um instrumento como qualquer outro, e aí ele internaliza essas interferências e conexões e correlações entre as possibilidades dessas máquinas e se expressa de uma maneira bem verdadeira, bem genuína. Então, eu acho que é justamente isso, integrar essas interferências no processo criativo. E tu busca interferir aonde? Eu busco gerar algumas ondas aleatórias e, a partir dessa aleatoriedade gerada por essas interferências, filtrar o que faz sentido musicalmente, e o que faz sentido é algo bem natural e intuitivo, não é algo lógico. Isso faz sentido, aquilo não faz sentido, baseado justamente em sentimento. Eu recebo essas interferências geradas por ondas aleatórias, e aí eu filtro baseado no que eu sinto que bateu bem no ouvido. E eu acredito que essa sensibilidade de entender o que bateu bem no meu ouvido é o que vai bater bem no ouvido de outras pessoas. E acabo fazendo esse processo de tentativa e erro e filtro dessas tentativas e erros para gerar algo relevante. E como sair dos... A gente se prende em padrões, em métricas, muitas vezes. Como romper padrões? Profundo, justamente... pelo menos na minha experiência, é muito baseada em tentativa e erro, gerando situações que eu não chegaria num método racional. Justamente na música eletrônica, a gente tem esse privilégio de poder conectar ou correlacionar elementos e parâmetros manipuláveis que eu posso conectar e misturar eles entre si de forma que gerem situações inesperadas, rompendo padrões.
Então, existe um padrão na composição, até da música eletrônica mesmo, e entendendo ele e atalhando um pouco por onde não foi atalhado, eu consigo romper esses padrões e gerar coisas diferentes. Muito bem, Mesomo. Eu agradeço muito a tua participação aqui no Provocarte. Prazer é todo meu poder trocar essa ideia. Obrigadão pelo convite. Assim como um 7, esse episódio do Provocarte chega ao fim. Aqui, mais uma vez, percebemos que não há limites para a criação artística. Fios, botões e gráficos hoje compõem a própria arte. Interferências internas e externas que redefinem conceitos, propostas e estéticas. Até a próxima!